Vou começar a corrigir aqui para vocês a prova da EMESCAN 2020/1, a última que teve, não teve 2020/2, por conta do coronavírus, e aí, enfim, né, todo mundo já sabe, foi usado nota do Enem no meio do ano agora. Então, vamos. Essa prova teve discursiva também, coisa que eu acho que a EMESCAN continuaria a ter se não fosse o coronavírus. Então, nesse ano, final do ano agora, só vai ter prova objetiva. Vamos lá. Pessoas que apresentam anemia falciforme possuem a proteína hemoglobina presente nas hemácias, diferente daquelas presentes em pessoas sem anemia falciforme. Essa diferença ocorre devido a anemia falciforme é uma doença genética, então vamos lá. A anemia falciforme é uma doença genética onde a troca de uma base nitrogenada no DNA altera a proteína final. Por quê? Quando você faz essa mutação de substituição, você vai acabar trocando, ao invés de produzir ácido glutâmico, a produção de valina no local. E aí, isso altera o que a gente chama de proteína de estrutura quaternária. Isso altera a estrutura quaternária da hemoglobina. A estrutura quaternária da hemoglobina deixa de ter duas cadeias alfas e duas cadeias betas e tem uma diferença muito grande. Está falando assim, isso se deve à escassez do ferro? Não, a escassez do ferro resulta no que a gente chama de anemia ferropriva. Ferropriva, está privado do ferro. Falta de aminoácido na alimentação? Não, é doença genética, não doença alimentar. Uma modificação gênica? Eu colocaria esse, uma modificação gênica. Um erro no processo de tradução? Não é no processo de tradução. A tradução é quando você produz o RNA direito e aí o RNA vai produzir uma proteína. Não é nessa etapa. É justamente no material genético, aí dali para frente tudo sai errado. Eu sempre brinco assim. O DNA seria o livro que você tem com todas as informações. Se você pega e erra o livro, rasga o livro, sei lá, molha o livro, você vai ter problema seríssimo no restante, né? Você vai afetar todo o resultado final. Quando você tira uma xerox e rasga xerox, risca xerox, não tem problema. Então, o RNA seria o xerox, o DNA seria o livro. Como todas as hemácias estão saindo com problema, é uma modificação no gene. 2. A gonorreia está mais resistente aos antibióticos e pode se tornar incurável. Teve um cara que ficou 6 meses tentando se curar da gonorreia. Isso está relacionado, gente, sempre com o processo de seleção natural. Nós estamos fazendo o quê? Tomando muito antibiótico, tomando antibiótico de forma errada, e a gente acaba selecionando os indivíduos que são os indivíduos mais fortes e mais resistentes. Porque a partir do momento que você toma um antibiótico, você mata todo mundo que não é resistente ao antibiótico. Se você para de tomar, uns 2, 3 indivíduos lá de bactéria que são resistentes sobrevivem. Só que são eles que estão lá agora. O que eles vão fazer? Vão fazer o processo de se multiplicar. E aí a característica dele vai ser transmitido para outros indivíduos. Aonde que fica a característica de resistência? Sempre no cromossomo, no plasmídio. Tendo visto que notícias como essa são cada vez mais comuns, assinale a alternativa que apresenta o DNA com a informação gênica para resistência ao antibiótico. Esse DNA é sempre o plasmídio. O plasmídio confere características extras para a bactéria, enquanto que o DNA cromossomial, ele, deixa eu até colocar aqui, sendo que o DNA plasmidial, caramba, o DNA cromossomial é o DNA em que você vai ter a informação de ser bactéria. Então, membrana, parede celular ou não, fímbria, flagelo de flagelina. Agora, ter características dessas como resistência a antibióticos X, Y, Z, isso está no plasmídio. Uma possível forma de transmissão dessa resistência para outras bactérias. Como que você resistente faz com que outras bactérias também se tornem resistentes? Isso aqui acontece através dos processos de recombinação de genes, processos de recombinação genética entre organismos bacterianos, né, ou seja, organismos procariontes, ou também chamado de reprodução sexuada, que aí são 3 tipos.
você tem transformação. Na transformação, a bactéria ela pega o material genético do meio e aí ela se modifica. Você tem transdução. Na transdução, você pega o material genético, um vírus entra numa bactéria, um bacteriófago, né, vírus de bactéria, entra na bactéria, pega o material genético dela e leva para outra bactéria quando ele for invadir outra bactéria. Então, transdução ou conjugação. E aí, a conjugação, duas bactérias, elas se unem pelo pile e faz o processo de transferência. Uma bactéria transfere material genético para outra, mas não é via dupla, é uma só. Então, plasmídio e conjugação. Letra D. Próximo. Muitas mulheres com dificuldade para engravidar procuram aconselhamento genético, sendo em alguns casos constatadas a obstrução das trompas de falópio devido à presença de clamídia. Clamídia é uma bactéria exótica, e ela é chamada de bactéria exótica, pois ela é parasita intracelular obrigatório. Geralmente, bactéria não é parasita intracelular obrigatório, mas clamídia é parasita intracelular obrigatório. Onde que você escuta falar sobre parasita intracelular obrigatório? Vírus é parasita intracelular obrigatório, mas tem dois grupos de bactérias que são justamente denominadas exóticas por conta disso, são parasitas intracelulares obrigatórios e são elas, clamídias e riquetes. As riquetes causam doença do carrapato estrela. Aí está falando, diante desse fato, é aconselhável não ter filhos, pois esses podem nascer com clamídia por herança genética da mãe. Genética, clamídia é bactéria. Fertilização in vitro após o tratamento de clamídia, caso a mãe ainda produza gametas. Não ter filho, pois caso nasça uma menina, ela poderá ter as trompas de falópio obstruídas. Isso se fosse doença genética, mas não é. Continuar tentando filhos, pois ainda há possibilidade de gravidez ectópica. Então, vamos colocar aqui, ó. A doença, essa resposta aqui que eu estou falando, serve tanto para cá, não é genética, e para aqui de baixo. A doença não é genética, clamídia é uma... Oh, Jesus! Clamídia é uma doença bacteriana, tá? Não é uma doença genética, por isso não é herdada. Continuar tentando filho, pois ainda há possibilidade de gravidez ectópica. Gravidez ectópica é o nome, é o termo que utilizamos, caramba, para falar de gravidez fora do útero. Fora do útero, nidação que aconteceu, por exemplo, nas trompas de falópio. Então, gente, para aumentar a chance de gravidez ectópica, não, né? Vai diminuir. Agora, fertilização in vitro após tratamento da clamídia, caso a mãe produza ainda gametas. Se a mãe tratar a clamídia, acabou a bactéria, né? Então, se tratar clamídia, acabou a bactéria que causa o problema. E aí, o que a gente pode fazer? A fertilização in vitro é quando você tira o óvulo da mulher, tira o espermatozoide do homem, faz o encontro do óvulo com o espermatozoide fora do útero e depois você implanta o bebê dentro do útero. A fertilização ocorrerá fora do sistema reprodutor feminino, e aí qual que é a vantagem disso? Você não vai ter a possibilidade daquele gameta ter encontro com, evitando a passagem do espermatozoide ou a passagem do zigoto depois formado pelas trompas de falópio, né, pela tuba uterina, evitando a passagem dos gametas, o zigoto, pela tuba uterina, que é outro nome para trompa de falópio, pela tuba uterina e evitando contaminação. Beleza, próximo. Então, letra B. 4. A síndrome de Klinefelter, que é 47XXY, então você tem um X a mais sexual, ocorre como um resultado na formação dos gametas. Homens nascidos com essa síndrome podem ter níveis baixos de testosterona e massa muscular, pelos faciais e corporais reduzidos, além de baixa ou nenhuma produção de esperma. A gente tem muita doença que a gente fala que
o indivíduo, ele... Muito doente não, muito homem que tem algumas características dessas, que eles pensavam que era problema mesmo no sistema reprodutor ou na produção de hormônio, quando eles viram o cara era Klinefelter. Estão descobrindo muitos casos de Klinefelter que antes não era diagnosticado, porque é diagnosticado pela célula. Você vai ter um homem normal, não tem retardo mental, você só tem, tipo assim, pelo ralo, baixo nível de testosterona, pode dar ginecomastia, que é o peitinho, né, no menino, enfim. Aí tá falando assim, análise alternativa que apresenta o tipo de alteração genética das células de pessoas portadoras dessa síndrome e em que fase da meiose pode acontecer esse erro. O que acontece é o seguinte, as síndromes, elas podem ser as mutações, né? Então, vamos lá. Mutações podem ser tanto gênica quanto cromossômica. Então, mutações podem ser gênicas ou cromossômicas. Mutações que são gênicas são mutações que acontecem nas bases nitrogenadas. Ou você adiciona base nitrogenada, ou você retira base nitrogenada, ou você substitui base nitrogenada. Cromossômica pode ser na estrutura do cromossomo, então, estrutura do cromossomo, ou pode ser na quantidade de cromossomos. Então, presta atenção, você pode alterar a estrutura e quantidade. Quando é na quantidade, você pode ter dois tipos. Quando é na quantidade de cromossomos, pode ser o que a gente chama de aneuploidia, quando aumenta ou diminui um cromossomo, um ou mais, né? Um cromossomo no conjunto todo, ou pode ser o que a gente chama de poliploidia. E aí é poliploidia quando aumenta ou diminui um lote todo. Ou seja, quando você passa a ser 3Ns, 4Ns, 5Ns, N, tá? Então, nesse caso aqui, você tinha 46, agora tem 47. Quando aumentou ou diminuiu um cromossomo no conjunto todo. Então, é quando você teve, por exemplo, tinha 46, agora você vai ter 47, tá? Então, aumentou um no conjunto todo. Nesse caso aqui, Klinefelter é uma aneuploidia. Agora, onde que acontece? O problema é na separação. Separação é feita na anáfase. Então, é essa questão aqui, tá? Aneuploidia. Poliploidia também é chamado de euploidia. Aqui tem euploidia, né, nas alternativas. Então, olha só, a anáfase é a... Então, a letra A. A anáfase é a etapa em que você tem separação. Prófase, ó, vou falando para vocês enquanto eu vou escrevendo aqui. Prófase desfaz a carioteca, desfaz o nucleolo, centríolo duplicado vai para os polos, começa a formação das fibras do fuso, começa a condensação dos cromossomos. Metáfase, alto grau de condensação dos cromossomos na célula. Anáfase, separação. Na anáfase 1, acontece separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, acontece separação das cromátides irmãs, tá? Mas é separação. E telófase é o inverso da prófase. 5. Observe a genealogia seguinte. Rosa do tipo tem esse genealogia aqui. O pai, a mãe, o pai, né, um filho e um gêmeo aqui. Gêmeo idêntico, desse jeito. Rosa do tipo sanguíneo A e Bruno do tipo sanguíneo B. Então, eu coloquei aqui, ó, Rosa e A traço, Bruno e B traço. Tiveram 3 filhos, Paulo, Luiz e Camila. Luiz e Camila são gêmeas idênticas. Paulo possui tipo sanguíneo igual ao do seu pai. Então, se o Paulo é igual ao pai, ele é IB igual ao Bruno, tá? Camila sofreu um acidente e precisa de doação de sangue da família. Então, uma dessas meninas aqui sofreu acidente e doação de sangue da família. Assinale a alternativa que apresenta um possível tipo sanguíneo que Camila pode apresentar e todos os seus possíveis doadores. Então, o que eu fiz? Eu peguei o genótipo da Rosa, IA traço, o genótipo do Bruno, IB traço, e fiz esse processo, ó, IA e B, IB traço, IA traço e traço. Aí tô falando, pode ser do grupo sanguíneo B? Pode. A Camila pode ser do grupo sanguíneo B, pode ser do grupo sanguíneo AB e pode ser do grupo sanguíneo A. Isso a gente fala que ela pode ser. E aí, ela sendo do grupo sanguíneo B, ela pode receber sangue do pai, que é B? Pode. Mas ela pode receber sangue da mãe? Não, porque se ela receber da mãe, a mãe tem anti-B e degradaria ela.
Da irmã, ela pode receber porque é gêmeo. Então, se é gêmeo idêntico, tem o mesmo grupo sanguíneo. Pode ser do grupo sanguíneo A? Pode. E pode receber sangue da mãe e da irmã? Pode, porque se ela for do grupo sanguíneo A, ela pode receber sangue da irmã, que também vai ser A, e da mãe. Então, essa daqui tá certa, tá bom? Ela pode ser do grupo sanguíneo AB? Pode ser do grupo sanguíneo AB. Mas ela pode receber da mãe, do pai e do irmão? Pode, sabe por quê? A B é receptor universal. Por isso, eu não entendo essa questão. Pode ser, a B não é receptor universal, então pode receber de qualquer um. A única que a gente não tem certeza é o O, porque o O, ele é... Como que é o nome? Ele aqui a gente não sabe, só se for IA e B, IAzinho e IBzinho. Aí, a resposta oficial está a letra B. Mas questão 6. Analise a imagem a seguir. O fígado quebra o glicogênio e libera a glicose. Aí vem para a célula 1, o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Tem um monte de coisa que vai perguntar provavelmente, né? Olha só, quando você se alimenta, você vai e coloca para dentro do seu corpo glicose. Então, deixa eu colocar na sua coisinha aqui. Glicose. A glicose, ela já pode ser utilizada, né, na forma de glicose, mas ela pode ir para o pâncreas. Lembra que o pâncreas produz... pode ir para o pâncreas, não, pode estimular o pâncreas a produzir um hormônio que vai absorver a glicose. Qual é a célula? Aí, deixa eu colocar outra aqui. A célula é o que a gente chama de célula ilhotas pancreáticas. Aí, as ilhotas pancreáticas, as células que a gente chama de células alfa, não, células beta do pâncreas, células beta do pâncreas, das ilhotas pancreáticas, libera insulina, a insulina absorve a glicose e transforma em glicogênio. Só que quando você está com uma baixa taxa de glicose, o que vai acontecer? Isso daqui vai inibir a insulina, então inibe a insulina e estimula o glucagon. Aí o glucagon quebra o glicogênio e produz a glicose. Essa daqui é a tradução glucagon desse desenho aqui. Vamos lá. Analisa essa imagem, pode-se afirmar que em um as células alfa são ativadas. Em um não é célula alfa, é célula beta. Porque lembra só do Gabi, diz, ó, Gabi, alfa, ó, aí você faz o Gabi, alfa para o glucagon e beta para a insulina, tá bom? Alfa para glucagon e beta para insulina. 2, pode ocorrer a liberação de glicose. De glicose, não. Vai acontecer a absorção de glicose. Absorção de glicose. O outro aqui está falando 3, ocorre a inibição da produção do glucagon. Não, o 3 é inibição da insulina. Então, eu já falei isso para vocês. Inibição da insulina. O 4 é a condição que ocorre no jejum. Então, esse 4, quando você está sem comer, você vai ter uma hipoglicemia. A hipoglicemia vai estimular as células beta do pâncreas, alfa do pâncreas, desculpa, a liberar glucagon. Aí o glucagon vai quebrar glicogênio, produzir glicose, a glicose vai estar em grandes quantidades na sua célula sanguínea, aí inibe o glucagon e estimula a insulina, tá? 7. Analise esse trecho retirado do site de Médicos Sem Fronteiras. O ebola pode ser contraído tanto de humanos como de animais. O vírus é transmitido por meio do contato com sangue, secreções ou outros fluidos corporais. Vocês lembram quando teve surto de ebola? Que, nossa senhora, era tipo um coronavírus, mas bem mais fraquinho, mas todo mundo ficou doidão, né? Agentes de saúde frequentemente são infectados enquanto tratam pacientes com ebola. Isso pode ocorrer devido ao contato sem uso de luva, máscaras ou óculos de proteção apropriados. Em algumas áreas da África, a infecção foi documentada por meio do contato com chimpanzé, gorila, morcego e frutívoros, macacos, antílopes selvagens e porco-espinhos contaminados encontrados mortos ou doentes na floresta tropical.
Com base na análise do texto, pode-se afirmar que a transmissão do agente causador do ebola, quem que é o agente causador do ebola? O vírus do ebola, que é transmitido, a transmissão é feita, cuja transmissão é feita por contato com secreção de pessoas / animais doentes. Aí aqui está perguntando, é semelhante ao agente causador de quem? Chikungunya, a transmissão da chikungunya é feita pelo mosquito. Esquistossomose é penetração ativa, quando o indivíduo está em uma lagoa de coceira. Uma lagoa de coceira. Elefantíase é transmitida pela picada do Culex. Então, transmitida pela picada do Culex, tá? E só sobrou raiva. Aí seria raiva porque a raiva é transmitida pela secreção de animal contaminado quando ele te morde ou quando ele lambe, né, sua ferida. Então, próximo. Leia o trecho retirado do artigo intitulado Doenças emergentes e reemergentes no contexto da saúde pública. Doença emergente é aquela que não tinha e apareceu. Doença reemergente é aquela que já estava erradicada e posteriormente aparece novamente. Então, e posteriormente aparece. O desafio que as doenças emergentes e reemergentes colocam para a saúde pública diz a respeito das normas de biossegurança. Gente, parece que estava prevendo o coronavírus esse ano, né? Há um risco de que agentes etiológicos novos e com alta letalidade possam vir a ser utilizados como armas biológicas, além da possibilidade real do tráfego global de viroses em poucas horas de um continente para o outro através de viagens aéreas. Era a premonição, né, que estava vindo em Coronga no 2020. Aí está aqui, ó. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a medida de biossegurança é uso de alimento transgênico resistente a pragas, proibição de animais domésticos nos parques ecológicos, incentiva a indústria para a pesquisa de novos medicamentos, combate de tráfego de drogas nas fronteiras brasileiras. Gente, droga não tem nada a ver com doença emergente, está falando, caso de saúde pública, mas é questão de viciado. Incentiva a indústria para novos medicamentos e ninguém quer olha só o vírus, né, o coronavírus. Ninguém quer que tenha um medicamento para você curar do vírus. O vírus pode matar. O que a gente quer é uma prevenção, né? Uso de transgênico resistente à praga, gente, de novo, vai ajudar a praga a não comer a plantação, mas não vai te libertar de ter alguma ressurgência de vírus. Aqui, ó, proibição de animais domésticos nos parques ecológicos. Os animais, eles são considerados reservatórios de diversas doenças. Tanto é que tem aquela teoria de que o corona surgiu, é uma zoonose, né, que aí a gente acabou pegando por causa de contato com o comércio, blá, blá, blá. Animais são considerados reservatórios de diversas doenças, entre elas doenças virais, e o exemplo é o corona, né? Então, vamos para frente. A atividade muscular contrátil inicia uma série de eventos fisiológicos e bioquímicos que levam à biogênese da mitocôndria, biogênese e formação da mitocôndria. Por quê, gente? Porque a gente fala que a mitocôndria, ela produz ATP. A contração muscular, ela necessita de muito ATP. Então, se a demanda aumenta a quantidade de mitocôndrias, tá bom? Então, é isso daqui. Essa biogênese é iniciada com um sinal que tem sua magnitude relacionada com a intensidade e a duração do estímulo contrátil. É proposto que o exercício de endurance provoque um maior estímulo à biogênese da organela. Com base nas informações do texto, pode-se afirmar que a biogênese da mitocôndria pressupõe o envelhecimento e a morte das organelas, a ativação do DNA mitocondrial, uma mutação genética na mitocôndria ativa ou um estágio de dormência da organela. Envelhecimento e morte das organelas, eu não colocaria isso porque o que eu estava falando, a mitocôndria produz ATP. A contração muscular, ela vai precisar de ATP. Então, não é porque está morrendo, é porque está precisando de mais.
aumenta a quantidade, pois aumenta a necessidade. É como se fosse uma resposta do seu corpo. E como que isso vai fazer? Isso vai fazer porque ativa o material genético. A divisão celular, a formação de novas mitocôndrias, está relacionado com a formação de novas mitocôndrias, está relacionado com na verdade, deixa eu colocar aqui, a formação de novas mitocôndrias é um processo independente da célula, comandado pelo DNA mitocondrial, Então, se você está precisando de mais mitocôndria, é o DNA mitocondrial que vai ser ativado. Vamos ver o próximo. Uma mudança genética na mitocôndria ativa? Mudança genética pressupõe mutação, gente, nada a ver, né? Senão todo mundo sofreria mutação. Mudança genética é igual mutação, e esse processo do texto é um processo natural. Esse processo é natural. Estágio de dormência da organela, dormência, gente, inclusive é o contrário. Dormência quer dizer inatividade. Dormência é igual inatividade. E a gente está falando de aumentar a atividade de produção de mitocôndria. 10. Se no passado a atividade física era proibida para quem tinha algum risco cardiovascular, hoje em dia ela virou uma arma consagrada contra a hipertensão. Sem contar que, de bônus, ainda abaixo colesterol, glicemia e afins, que junto com a pressão alta ameaça mais o sistema cardiovascular. Para os hipertensos, qual a importância do exercício físico? Promove o aumento do número de batimentos cardíacos, reduz a quantidade de movimentos respiratórios. Gente, o exercício físico aumenta a frequência respiratória. Tem nada de diminuir, ele aumenta a frequência respiratória. Aumenta o volume de sangue no organismo? Nada a ver. Exercício físico não faz isso. Ele aumenta a circulação, não a quantidade, tá? Propicia a dilatação dos vasos periféricos do corpo? É essa. E aí, o aumento do volume do vaso, diminui a pressão. Então, é isso. Diminui a pressão. E sabe por que ele faz isso? Ele dilata os vasos periféricos para dissipar calor. Aí acaba fazendo redução da pressão arterial. Provavelmente aumento do batimento cardíaco, mas isso não tem nada a ver com o benefício da pressão, por isso que eu não coloquei nada lá. 11. A medula óssea dos mamíferos é responsável, entre outras funções, por produzir megacariócitos. Os megacariócitos, deixa eu ver se ele vai falar. São células que se rompem e formam as plaquetas. Tais fragmentos celulares são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, que, quando em excesso, aumenta o risco de determinados problemas de saúde. Quando você tem uma coagulação sanguínea, forma-se trombos, e estes quando se deslocam, pode causar embolias, derrames, AVCs, tá bom? Aí tá falando, pode formar alguns problemas, exceto, pode dar AVC, acidente vascular cerebral? Pode. Embolia pulmonar? Pode. Infarto do miocárdio? Pode, porque vai tampar o sangue, não vai deixar irrigar. Leucemia? Tem nada a ver com coágulo, leucemia, tá bom? Desde dezembro de 2017, a gente fala que a população brasileira ganhou uma ferramenta ao combate de casos do HIV. O PrEP, como é mais conhecido, é a sigla para profilaxia pré-exposição, e é uma forma de prevenção em que o indivíduo toma uma medicação de forma ininterrupta. O medicamento, que é a associação entre duas drogas, o tenofovir, associada à entricitabina, bloqueia uma enzima chamada transcriptase reversa. A enzima transcriptase reversa transforma RNA viral em DNA, e isso facilita com que o vírus se associe ao material genético da célula,
genético da célula, permitindo a sua reprodução. Os seres vivos, então o vírus não vai entrar nessa categoria obrigatoriamente, né, porque tem a dúvida se o vírus é ser vivo ou não. Os seres vivos, eles são formados por material genético DNA. Então, bactéria, protozoário, alga, fungo, animal e planta é sempre DNA. Só que existem vírus que são de RNA. Aí, os vírus que são de RNA podem ser vírus de RNA positivo, RNA negativo ou retrovírus. Se eles são vírus de RNA positivo, eles são compatíveis com a célula, entram na célula e fazem a multiplicação viral. Se eles são vírus de RNA negativo, eles não são compatíveis com a célula, eles têm que se transformar primeiro em RNA positivo e fazer o processo de metabolismo. Agora, se os vírus eles são organismos que eles têm como que é o nome? Se eles são organismos que eles têm retrovírus, eles transformam em DNA e aí associam o DNA dele com o DNA da célula. Aí está falando sobre o tratamento proposto nesse trecho e o ciclo viral, pode-se afirmar que a transcriptase reversa é encontrada em vírus de RNA, tá certo, vírus de RNA, tá certo, retrovírus é vírus de RNA, tá certo também, retrovírus também. Então, retrovírus, sendo responsável pela formação de DNA viral de fita simples e posterior DNA de dupla hélice. É essa. Vírus de RNA sendo responsável pela formação de RNA viral de fita simples e posterior RNA viral dupla hélice. É vírus de RNA, mas é vírus de RNA retroviral. Então, eu colocaria retrovírus porque tem aqui a informação retrovírus, tá bom? Vírus de RNA sendo responsável pela formação e inserção da RNA viral no DNA hospedeiro. Quem insere o RNA viral no hospedeiro é a DNA ligase, não é a transcriptase reversa, tá? Então, inserção, isso daqui é a ligase, tá? A ligase. Na verdade, a gente chama aqui de integrase T. É uma ligase, mas a gente chama de integrases. E faz o processo de integração, ou seja, de junção do RNA viral com o do hospedeiro. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, pode ser pelo Culex também, tá? Infectada por protozoário do gênero Plasmodium. Pode ser Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, tá? Ovale é raro no Brasil. Segundo dados de abril de 2019 da Fundação Oswaldo Cruz, a região amazônica concentra 99% do Brasil, ou seja, é uma doença endêmica da região norte do país. O que é endêmico? Isso acontece quase exclusivamente lá. Esse ciclo tem como principais sintomas as febres e os calafrios. Eu não sei se você sabe, febre e calafrio acontece pois, após completar o ciclo nas hemácias, a liberação de uma enzima denominada hemozoína que rompe a hemácia e produz e causa sintomas de febre, que estão relacionados ao ciclo. Se está na hemácia, é o que a gente chama de trofozoito, tá? E quando rompe o hepatócito, se transforma em merozoito. Então, vamos ver. Esquizogônico, que inicia com o esporozoito contaminando os hepatócitos e termina com a liberação de novos merozoitos. Quem está no hepatócito é a forma que a gente chama de merozoito. Esporozoito é a forma contaminante, é a forma que o mosquito pica e passa para você, tá? Eritrocítico, que inicia com merozoitos, contaminando os eritrócitos e termina com a liberação de novos merozoitos. Pode ser esse daqui, tá? Vamos ver aqui. Por que eritrocítico? Porque é o ciclo que está nos eritrócitos, que se inicia com o merozoito contaminando os eritrócitos, o merozoito fica nos hepatócitos, aí ele cai na corrente sanguínea e contamina os eritrócitos. Nos eritrócitos, quer ver? Deixa eu colocar isso daqui. Nos eritrócitos, eritrócitos, ele se transforma
trofozoito. Este se reproduz e produz novos merozoítos. Aí os merozoítos caem na corrente sanguínea, entra nos eritrócitos, transforma em trofozoíto, se multiplica, produz merozoíto e assim vai. Então, é esse. Exoeritrócito, que exoeritrócito é na corrente sanguínea, não, tá? Então, exoeritrócito é na corrente sanguínea, e aí não, né? A gente acabou de falar que é quando acontece o rompimento da célula sanguínea. Os gametócitos contaminando os hepatócitos. Os gametócitos é a forma em que... Eu vou explicar para vocês tudo depois que eu terminar isso daqui. Então, os gametócitos é a forma onde há contaminação. Então, forma onde o mosquito se contamina ao sugar o sangue de um humano doente. Presta atenção. O bicho, ele tem vários formatos corporais. Eu fico sempre falando em aula assim. Eu, Camila, posso ter cabelo liso, posso ter cabelo cacheado, posso estar gordo, posso estar magro, então eu tenho vários formatos corporais. O plasmodium também. Quais que são eles? Esporozoíto, merozoíto, trofozoíto e gametócito. São os 4 formatos que ele tem, cada um com uma função em um determinado local. Esporozoíto é a forma de contaminação. Então, o mosquito picou um ser humano, ele está passando plasmodium no formato de esporozoíto, porque está em formato de esporo. Esse esporozoíto cai na corrente sanguínea e caminha-se até o fígado. No fígado, ele se transforma em merozoíto. O merozoíto, ele se reproduz, cai na corrente sanguínea. E aí, na hora que ele cai na corrente sanguínea, ele entra num eritrócito. Quando ele entra no eritrócito, ou seja, dentro da célula sanguínea vermelha, ele vai se transformar no que a gente chama de trofozoíto. O trofozoíto se multiplica, mas ao invés de ele dar origem a novos trofozoítos, ele dá origem a merozoíto. Aí o merozoíto cai na corrente sanguínea e invade outro eritrócito. E fica fazendo esse processo o tempo todo, tá? Só que na hora em que ele fica no sangue ele se transforma em gametócito, no plasma sanguíneo, não nas hemácias. No sangue ele fica no plasma, ele se transforma em gametócito, que é sugado pelo mosquito, tá? Então, sanguíneo, que se inicia com o esporozoito, não é o esporozoito que contamina o eritrócito, a gente já falou. Quem contamina o eritrócito é o merozoíto, tá? Então, a resposta é letra B, merozoíto. 14. Hipertensão afeta 1 em cada 4 brasileiros adultos. O título dessa reportagem traz um dos sérios problemas vividos pela população brasileira, que é a hipertensão. Várias são as drogas para o controle dessa doença que agem das mais diversas formas. Por exemplo, inibindo o hormônio renina. O hormônio renina, ele participa do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como que funciona esse sistema? Você vai ter uma elevação da pressão. Aí, você vai ter uma pressão baixa. Para elevar a sua pressão, o que vai acontecer? As células do seu rim, que a gente chama de células justaglomerulares, vão liberar o que a gente chama de renina. A renina vai converter angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por uma enzima do pulmão que eu chamo de ECA, é convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 faz o processo de aumentar sua pressão arterial. Como? Fazendo vasoconstricção, porque quando você diminui o volume, você aumenta a pressão. Fazendo o processo de liberação de aldosterona, a aldosterona aumenta a absorção de sódio, e aí quanto mais sódio, mais hipertônico, né? Então mais salgado o seu sangue, mais água entra e aumentando a sua sede. Então vai aumentar o volume, diminuir o volume do calibre e aumentar a quantidade de coisa circulante. Aí está falando, a inibição do hormônio é importante para da renina, ou seja, essa etapa de não transformar angiotensinogênio em angiotensina 1 é importante nos pacientes hipertensos, uma vez que a renina participa da produção de angiotensina, que leva à vasoconstricção. É letra C, né? Renina, que leva à vasoconstricção. No finalzinho, produz aldosterona? Produz, mas a aldosterona não está relacionado com vasoconstricção nem vasodilatação, está relacionado com a absorção de sal. Então, vou até colocar aqui em aldosterona está responsável pela absorção
absorção de sal. E aí, gente, a angiotensina leva a uma vaso que a gente chama de vasoconstricção. A angiotensina tem papel em aumentar a pressão arterial. Quem que diminui a pressão arterial? Quem diminui a pressão arterial é um hormônio que a gente tem no coração, a gente chama de peptídeo natriurético atrial. E o peptídeo natriurético atrial, ele vai inibir esse sistema todo. 15, estamos quase terminando. As anfetaminas e a sibutramina, ambas atuantes no sistema nervoso central, são medicações utilizadas no combate à obesidade. As anfetaminas agem no centro da fome, sendo inibidoras do apetite, e a sibutramina promove a saciedade. Olha só, inibidoras do apetite. Qual hormônio que a gente tem normalmente que inibe o apetite? Leptina, produzido pelo tecido adiposo. Tecido adiposo. E aqui, qual que é a inibidora do apetite. A sibutramina, mesma coisa. Tá? Então, promove a saciedade. Isso é feito pelo hormônio leptina. No corpo humano, há a produção de hormônios também envolvidos no controle da fome e da saciedade. Quem controla a fome, quem te dá fome é grelina. Muita gente gravou assim, ó. Grelina, grelha, grelha, carne, carne, fome. Então, grelina, tá? Produzida pelo estômago. A gastrina, deixa eu até colocar aqui, ó. A gastrina, ela é o hormônio que estimula as células parietais principais do estômago a liberarem seus compostos. Quais que são esses compostos? Você libera, por exemplo, as células parietais liberam o que a gente chama de o suco gástrico, né? HCl, faturante anêmico, e as células principais liberam renina e pepsinogênio, que é a enzima que vai fazer a degradação. Vamos para frente. Na história da origem da grande diversidade de... Gente, todas as questões de evolução da prova da MESCAN é isso aí. Eu já tenho até a resposta, letra A, tá? Na história da origem da grande diversidade de cães domésticos, encontradas atualmente, vê-se a seleção artificial, em que criadores desses cães querem evidenciar cada vez mais uma característica. Recorriam ao incesto por várias gerações, incesto é fazer sexo entre parentes, né? Até tornar aquela característica bem evidente. Atualmente, tem-se dentro dessa espécie cães totalmente diferentes e vários deles com sérios problemas de saúde. Grandes partes daqueles problemas, a gente fala aqui na questão, é incesto, sexo entre parentes, tá bom? Então, a gente começou a fazer seleção artificial, escolhendo os indivíduos que eram mais aparentados, talvez. Por exemplo, eu quero um anão, eu vou cruzar com o pai que deu anão, cruzar com o pai de anão, só até dar anão. E aí a gente chama isso de linhagem pura, a gente paga caríssimo por cães que são bizarros. O crânio, por exemplo, de um pug é bizarro, tipo, totalmente deformado, não era um animal para estar no ambiente. Quando a gente fez isso, até a gente conseguir o que a gente quer, tá? Gente, essa daqui eu já comentei em todas as provas, então nem vou continuar comentando, vou para frente. O Ministério da Saúde informou o quê? 4 de setembro de 2019... informou hoje, 4 de setembro de 2019, que de 9 de junho até 31 de agosto, 2.753 casos de sarampo foram confirmados no país. Gente, sarampo foi erradicado em 2014, por conta do pessoal, que é os venezuelanos que vieram para cá, né, naquele negócio lá de... Venezuela, acho que foi. Acabou trazendo essas doenças de novo para o Brasil. Como prioridade, o governo federal estabeleceu a vacinação de todas as crianças com idade entre 6 meses e 11 meses e 29 dias, grupo em que a doença pode facilmente se tornar letal. Nesse caso, é aplicada a chamada dose zero. A principal forma de prevenção do sarampo é a vacinação. O que é vacinação? Vacinação é o agente morto ou atenuado, atenuado quer dizer enfraquecido, que quando você aplica, deixa eu escrever aqui, que quando aplica, vai estimular
o seu sistema imunológico a se armar. Ou seja, seu sistema imunológico vai ficar fortalecido, tá? A vacinação é prioridade, pois injeta no corpo. O antígeno, agente etiológico ou antígeno é a mesma coisa, para induzir a produção de células de memória e de anticorpos, é a letra A, tá bom? Anticorpo não. Quem dá anticorpo é soro. O soro dá anticorpo pronto, e por isso você não cria resposta imunológica. Por isso que a gente fala que a imunização é momentânea, tá? Não chega a ser uma imunização total. Próximo. Linfócito para neutralizar, não te dá célula vermelha, não te dá célula sanguínea, nem proteína. Proteína é anticorpo, tá? Produção de glóbulo vermelho, misericórdia. Glóbulos vermelhos, vamos colocar aqui. Glóbulos vermelhos não participam do seu sistema imune. Seu sistema imune é só glóbulos brancos. Leia um trecho da reportagem Microbiota Intestinal e a sua relação direta com a qualidade de vida. Além da nutrição, o gastrointestinal humano também precisa se defender da invasão de uma gama de micro-organismos hostis, prontamente preparados para atacar o nosso organismo. Em condições fisiológicas, a colonização por diversos micro-organismos patogênicos e oportunistas do intestino é restringida pela presença de microbiota intestinal. Esse controle biológico descreve um poderoso mecanismo ecológico que, em associação aos mecanismos de defesa mecânicos, químicos e imunológicos, nos protege contra a invasão por agentes infecciosos. Está falando que nós temos relações ecológicas junto com o nosso trato gastrointestinal, a gente chama de flora intestinal, e essa flora intestinal ela vai ser super importante para proteger a gente contra a invasão de micro-organismos, porque com a gente ela estabelece uma relação muito benéfica e obrigatória. Então, é o que ela faz? Ela faz uma relação ecológica de mutualismo. Ela está dentro de mim, ela me protege, tá? Porque ela ajuda a gente, porque ele está falando assim, ó, as relações ecológicas escritas em cada frase nessa reportagem são exemplos de, vamos lá na primeira. Além da nutrição, o trato gastrointestinal humano também precisa se defender da invasão de uma gama de micro-organismos hostis. Isso é parasitismo, né? Então, é amensalismo. O que é amensalismo? Amensalismo é quando você produz uma substância que impede a presença de outro indivíduo. O que é inquilinismo? É uma relação ecológica harmônica, onde um indivíduo se utiliza do corpo do outro, onde um indivíduo se utiliza do corpo do outro para poder levar vantagem. Para levar vantagem. E o que é, por exemplo, parasitismo? Parasitismo é quando um indivíduo também se utiliza do corpo do outro para levar vantagem, porém, gente, isso é uma relação desarmônica, porque o outro indivíduo, ele vai, aqui, ó, no inquilinismo para levar vantagem, e o indivíduo cujo corpo é utilizado, a relação é neutra, não traz prejuízo, por isso a gente chama de harmônica, a relação é neutra. O parasitismo é uma relação desarmônica, onde o indivíduo se utiliza do corpo do outro para levar vantagem e o indivíduo parasitado leva desvantagem. Então, gente, é amensalismo? Não. É parasitismo? Sim. É competição? Não. É invasão do seu corpo, não está competindo com ninguém. Já seria a letra B. Agora, vamos ver a próxima. Em condições fisiológicas, a colonização por diversos micro-organismos patogênicos e oportunistas no intestino é restringida pela presença da microbiota intestinal. Restringida porque tem o quê? Competição. Na luta pela sobrevivência, o mais adaptado vai levar vantagem.
Competição, então, gente, é uma relação ecológica em que dois indivíduos, e aí pode ser da mesma espécie, se for da mesma espécie, a gente chama de intraespecífica, se for de espécies diferentes, a gente chama de interespecífica. Então, é uma relação ecológica em que dois indivíduos competem e um leva vantagem e o outro é eliminado, tá? E depois ele está falando assim, esse controle biológico descreve um poderoso mecanismo ecológico que, em associação com mecanismos de defesa, nos protege contra a invasão de agentes infecciosos. No nosso intestino, essas bactérias, elas têm um local bom para sobreviver e, em troca, elas nos beneficiam, uma relação obrigatória de mutualismo. Então, mutualismo, relação de benefício duplo, onde os dois indivíduos devem obrigatoriamente estarem associados. Pronto. Bola para frente, 19. Com relação a algumas doenças negligenciadas no Brasil, assinale a afirmativa incorreta. A febre amarela é causada por um vírus do gênero flavivírus, transmitido pela picada de mosquitos pertencentes às espécies Aedes aegypti e ao gênero Haemococcus. Até aqui está certo. Esse negócio de flavivírus, duvido que eles colocaram uma família errada, tá? Vê outras coisas. Os saguis ou micos calitrix não transmitem a doença e são importantes sentinelas. O que é sentinela? Que eles ficam observando, mostrando como está avançando a doença. Por quê? Se ele tiver doença, quer dizer que tem febre amarela na região, tá certo? A dengue transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Sim, a fêmea utiliza a energia fornecida pelo sangue para a postura dos seus ovos, que podem permanecer vivos em ambiente seco por um determinado período de tempo. O mosquito, logo que pica uma pessoa infectada, já se torna apta a transmitir o agente etiológico da doença. Isso aqui está certo, mas está falando aqui, podem permanecer vivos num período de tempo seco, a gente estuda essa daqui, tá? E o erro está ali. Período de tempo seco. Cadê? Ambiente seco. A gente estuda que a dengue se dá em água parada, né? Então, vamos colocar aqui. A dengue acontece em locais onde se há água parada. Por isso, você tem que não deixar água no vaso, não deixar no pneu, não deixar na garrafa, enfim. Última, para a gente terminar todas as provas. Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, substituirmos o termo doença sexualmente transmissível para não ficar... Era pejorativo, era considerado um termo pejorativo. Assinale a afirmativa que está errada. A transmissão do HIV se dá por meio de relações sexuais, está certo. Contato direto com sangue contaminado, certo. Transfusão de sangue pelo leite materno e verticalmente. Sua principal forma de prevenção é o uso de preservativos. Isso daqui está certo, né? Todo mundo sabe. A transmissão do HPV se dá verticalmente, além da transmissão pelo contato direto com a pele com a mucosa infectada. Alguns dos vírus do HPV são oncogênicos, ou seja, não sei se vocês sabem, mas HPV causa verruga. Existem vários subtipos de HPV. E aí, existe um subtipo de HPV que causa verrugas no seu corpo e pode ser transmitida, né, pelo contato. Mas existe o HPV da região genital, onde você tem infecção pelo ato sexual. E aí, são formas de prevenção, uso de preservativos e vacina. Existe vacina contra HPV. A transmissão da gonorreia, que é uma doença bacteriana, se dá por meio de relações sexuais e verticalmente de mãe para filho, tá? Caso ocorra esse tipo de transmissão, o bebê corre sérios riscos de ter os olhos afetados. Sua principal forma de preservação, gonorreia, preservativo. A transmissão da sífilis se dá por meio de relações sexuais, certo, transfusão sanguínea, contato direto com o sangue contaminado e verticalmente. Na gestante pode causar aborto. Suas principais formas de prevenção são o uso de preservativos. O que está errado aqui é a vacina. Não existe vacina contra a sífilis, tá bom? Então, é a letra D. Galera, com isso, a gente termina a correção da prova, da última prova que tinha para ser corrigido, EMESCAN 2020/1. Conseguimos revisar bastante coisas. Espero que vocês tenham conseguido entender. E beijo
Tchau, galera.